Regina da Conceição Luz. Ana Luísa. Está entrando. Nilma, Dona Nilma. João Carlos. Ih, está entrando gente aí. Boa noite, boa noite. Bom, hoje, mais assim para a gente começar a se adaptar, né? Vai ser assim, vai ter um período meio difícil, a gente já sabe disso. Então hoje eu resolvi assim, tinha colocado duas coisas ali, uma no sentido que a pessoa colocar suas dúvidas para poder começar a aprender, né? que esse nosso site é para a gente realmente tirar dúvidas, né? A pessoa se preparar, a gente quer preparar as pessoas mesmo. Então, quer dizer que tem essa parte, eu botei ali, e aí duas pessoas me fizeram pergunta, eu respondi, parece que ficaram satisfeitas, né? E a outra coisa é a gente tem que começar a preparar as pessoas para se cadastrarem no site, porque eu sei que, segundo o João, né, quase todo mundo sabe que é uma dificuldade para muita gente. Fazer o cadastro. Fazer o cadastro. Assim, até agora ninguém se cadastrou. Ninguém, né? Ninguém. Assim, você, né? Eu me cadastrei, Cristiano, porque o João cadastrou o Cristiano naquele dia que ele veio aqui em casa. Certo. O João, você. Ninguém se cadastrou no site Voz Messiânica, que é o site novo. Eu tinha calculado, não sei se eu estou errando, né? Mas estou errando por um só. Eu tinha calculado assim que ia dar 5 pessoas. Por que razão? Bom, eu tenho 5.000. 10% é 500. 1% é 50. Eu achei, pô, 1% seria ótimo se nós tivéssemos 50, né? Cadastrado. Mas isso é um sonho. O sonho é chegar aos 150, que é o 3%. Mas eu calculei que é isso mesmo, é 1 milionésimo. Mas nem 1 milionésimo nós estamos chegando a só 4 por enquanto. Mas também é porque as pessoas ainda não atinaram bem o que. Então, o que eu vou fazer, eu vou botar o site por escrito, o manual do site, aquilo que nós falamos lá, né? Essa parte que o João falou, quer dizer, não tem escrito isso. Mas aí as pessoas vão fazendo pergunta e o João vai respondendo aí as dúvidas que as pessoas têm, né? Como é que se cadastra, como é que se faz e tal. Então, as duas dúvidas que se teve foi uma relativa. Qual era a diferença? No fundo é isso. Se o poder Canon se era a mesma coisa que o Canon, no fundo é mais ou menos uma ideia dessa. E a outra era saber, a pessoa teve uma preocupação de saber o que esse site, qual o objetivo dele, qual o grande foco que ele tem, né? Então nós respondemos essas duas questões que estão aí, as respostas estão aí nas postagens. Bom, mas eu quero deixar as pessoas assim bem à vontade para, se quiserem perguntar alguma coisa. Senão eu vou falando aqui, né? Bom, enquanto que ninguém se colocou nada, né? Eu vou dizendo assim, olha, para essas... Deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. 1, 2, 3, 4... Mas são 4 pessoas, 5. 5 pessoas. Tem 5 pessoas aqui, né? Sem contar comigo, né? 5 pessoas. Olha, pessoal, até vou deixar essa conversa nossa aqui. Por que acontecem essas coisas? Se você reparar, é o seguinte: como é que a gente vive a nossa
como é que a gente vai se preparando, ou através dos pais, ou o próprio sistema, entendeu? Como é que vão preparando a gente? Repara só. Às vezes tem a diferença entre homem e mulher, tal, de alguns detalhes, né? Importante, mas tem. Mas, no fundo, tem alguns marcos que são assim. Vem para trás, vamos colocar os grandes marcos, no meu ver. Chega um momento para esse tipo de nível que nós estamos aqui, de pessoas, porque tem outros níveis de pessoas que a ideia do que quer ser na vida, às vezes pensa em termos de uma profissão, no sentido de uma universidade, mas em geral, todo mundo tem uma família, ou também pode não ter, mas em geral é assim, quer dizer, ou deveria ser. Né? A pessoa tem uma família e ali recebe vários sistema educacional da família, né? Você pode ter religião ou não pode não ter, pode ter um determinado tipo moral ou não, outra moral. Então, a pessoa vai se formando aos poucos. Né? Essa é a parte familiar. Depois, ele sente e é impelido para ter uma profissão. Tem que escolher uma profissão. Ou, às vezes, nem escolhe, ela é empurrada para ser aquilo. Né? Bom, de qualquer maneira, essa outra fase é a fase do trabalho. Tem que trabalhar. Né? Eu, por exemplo, qual foi a opção que eu fiz? Logo, a primeira opção. Eu tinha que ganhar dinheiro, então eu escolhi o caminho da Marinha Mercante, porque naquela ocasião ganhava bem. Então eu fui, me preparei, passei no concurso e para ser piloto náutico, né? Para chegar a capitão. Então, me preparei para isso. Outras pessoas, depois eu desisti, eu tive que me preparar para outra profissão. Acabei indo para a matemática. Né? Depois fui para outras profissões, tal, continuei. Então, essa, vamos dizer, é uma segunda etapa da pessoa. Né? Agora, tem uma etapa que não é por ser a religião, não. Quer dizer, essa é a pessoa entender bem o que seja religião. Né? Mas, se não, é uma coisa meio pro forma também. Né? Que a pessoa não sabe definir direito por que vai ou por que não vai. Mas o importante, se a gente apertar agora, a gente tem que perguntar a pessoas por que acontecem essas coisas, não só aqui, no nosso, vamos dizer, nosso centro, né, cultural, paradisíaco, ou em Casa de Orei, ou na Igreja Messiânica, ou na Católica, ou na Espírita, ou no Brasil, qualquer coisa que eu falo assim, é sindicato, União Nacional de Estudantes, movimentos em geral. Por que as coisas não dão certo? Né? Essa é uma coisa para se interrogar. Então, na minha cabeça, é o seguinte: é que, no fundo, tem umas perguntas básicas. Que negócio? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Que não sei o quê. Aquelas conversas meio filosóficas. Né? Mas acontece que tem uma hora quando o cara desce, desce um pouco mais, qual é, qual é a grande questão do homem? Qual é a minha finalidade? O que eu estou fazendo aqui? Né? Que a gente chama melhor do que finalidade, que a gente chama a missão. Porque você repara o seguinte: se você regredir, a empresa também deveria ter uma missão. E algumas têm. Outras nem se preocupam com isso. Mas tem que ter uma missão. Porque outra coisa é meta. Entendeu? Meta é diferente. Se você tem uma determinada missão com um determinado produto,
A missão, sei lá, é satisfazer o freguês em alguma coisa, ou relacionamento interno da firma, não sei. Essa é a missão, essa é a missão. Agora, você vai vender daquele produto 12 mil em um ano, ou em um mês, isso é meta. Entendeu? Então tem a diferença entre a meta e realmente a missão. Isso acontece para o trabalho, isso acontece até para a própria família. Qual é a missão da família? Daí a confusão. Está um monte de confusão aí. Né? Se você começar a pensar nesse detalhe todo, casal, quem agora tem os gays, tem não sei o quê, tem filho, isso tudo tem que pensar qual é a missão disso aí. Eu não vou entrar nesse detalhe todo, que é muito detalhe, mas qualquer dia, se alguém, e eu até agora mesmo, se o pessoal quiser, a gente pode entrar. Mas o importante que eu queria realçar tem a ver com o nosso problema, que não é só nosso, mas vamos partir para o nosso problema. Nosso problema é o seguinte: quer a pessoa seja messiânica ou não, geralmente a pessoa não sabe qual é a sua missão. Se vocês forem, nós messiânicos aqui, se vocês forem aí no Jorei Centro, façam esse teste para mim. Pergunte a bastante pessoas do Jorei Centro qual é a missão, qual é a sua missão. Primeiro vai ser difícil entender essa questão, mas pergunte. Qual é a finalidade de você estar aqui? Pode trocar a questão dessa maneira, entendeu? E vamos ver se a pessoa diz alguma coisa. Porque senão a pessoa fica ali, sem saber qual é a missão dela, ela fica cumprindo coisas que ou satisfaz a ela, que ela está com tempo, não tem nada que fazer, ou então ela tem medo de se morrer, não sabe o que vai acontecer. Eu não sei o que pode ser, entendeu? E aí vem as diretrizes de cima, e as pessoas começam, então, vai cumprindo ali as diretrizes, aí fica agradando a quem? Agrada ao ministro, agrada ao coordenador, entendeu como é que é? Então, essa falta de conscientização é que faz, em primeiro lugar, a gente não andar. Porque o dia que as pessoas descobrirem que a nossa missão, quer seja da religião ou não, da Igreja Messiânica Mundial, mas é do homem em geral. Qualquer que seja o homem, asiático, está lá no Japão, não interessa, na China, ou da Venezuela, aqui, qualquer homem, qualquer ser humano, a missão dada por Deus, Deus tem um plano, não adianta. Ele não criou e agora faço o que vocês quiserem. Não, ele tem um plano. Ele deu para a gente uma missão. A missão é construir o paraíso na Terra. Para você, porque a etapa, se você reparar a etapa de Meixo Sama, anteriormente, né? Ele viveu naquela situação de Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas todas. O que ele fez? Ele preparou as bases para que se construa esse paraíso na Terra. Fez solos sagrados, mas não fez nenhuma cidade messiânica. Mas foi uma base para chegar a uma cidade messiânica. Ele deu a cultura, como é que devia ser a nova cultura, os aspectos todos da nova cultura. Algumas ele falou que ia fazer, mas ele acabou não fazendo, não deu tempo para isso. Ele fez muito bem na saúde, mas outras coisas não. Entendeu? Ele falou dos ensinamentos, foi falando, mas não sistematizou os ensinamentos. Podia dizer várias coisas, mas de qualquer maneira, Meixo Sama fez as bases. E o que quer dizer isso? Valeria a pena ele estar vivendo até hoje? Não. A meu ver, não. Porque por mais que ele vivesse, você vê até hoje, quantas pessoas no mundo conhecem Meixo Sama? Você acha que teria aumentado muito mais a questão? Acho que não. Você acha que aqueles servidores que estavam lá, que eles diziam, olha, tudo que eu falar aqui, vocês anotam. Hoje eu fico assim, se eu estivesse lá, eu estaria dando contexto. Ele falou isso por causa disso, para aquelas pessoas
entendeu? Tudo detalhado, tinha que ser feito uma coisa dessa. Mas cadê? Voou tudo. Mal se foi feita uma reminiscência. Mal foi feita uma reminiscência. Entendeu? Ele dizia o seguinte, eu conversando com o João Carlos, eu falei, João Carlos, ele falava, minha esposa, e tinha um outro lá, do lado dele, não me entendem. Então, quem foi essa que não entendia Meixo Sama? A segunda líder espiritual. Quando ele morreu, foi essa que não entendia ele que foi para lá. Agora tu pensa, depois foi uma filha. E agora estavam botando aí esse sobrinho. Esse sobrinho? É sobrinho. Sobrinho. Aí vem, tem que ser linhagem. Epa, linhagem sanguínea nada, linhagem espiritual, cara. Meixo Sama era da raça Yamato. Você acha que esse sobrinho era da raça Yamato? Eu acho que não. Ele é da raça Izumo. Por isso que ele é cristão. E é que nós estamos aqui. Você acha que nós, por exemplo, da Igreja Messiânica Mundial, estamos do Brasil, ou mundial, estamos realmente com a raça Yamato? Não acredito. Eu acho que nós estamos na raça Tenson, raça do chinês, de grandes números, dessas coisas assim, entendeu? Então, voltemos à questão. Por a gente não conhecer qual é a nossa missão, fica o seguinte, como é que fica a nossa ação? Como é que fica a nossa ação? Tem uma palavra apropriada que se usa muito por aí, que eu acho que é boa. A gente fica espirocado. Entendeu? Dá tiro para tudo quanto é lado. Não tem retidão. Porque essa retidão, o que é que eu chamo? Aí vem a outra etapa. Porque quando a pessoa conhece, primeiro passo, aí ele tem, esse é o segundo passo, que é muito difícil. Aquilo ali, como é a vida dele, a missão dele, ele tem um envolvimento com aquilo, um comprometimento, a palavra que eu uso às vezes assim, a determinação de fazer aquilo. Ele pode estar fazendo, ele pode estar com outra profissão que impeça ele, não sei o quê, mas os minutinhos que tem, não esquece que aquilo ali é a parte mais sagrada dele, é a parte que ele quer fazer aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a não querer mais ser professor, porque eu queria fazer isso, esse trabalho. E Meixo Sama me abriu os caminhos e eu comecei a fazer isso. Contei até para o João, eu gostava de jogar bola, cara. O que aconteceu nos momentos assim? A bola passava perto de mim, eu não tinha nem força para chegar lá. Depois, toda a minha habilidade que eu tinha, era um dos primeiros a ser escolhido. Comecei a ser aquele último, entendeu? Ele me jogou lá embaixo. Então, para quê? Para mim me entregar a missão. Hoje eu só vivo para a missão. Entendeu? Aí tem muita gente aí que, se você reparar por que não leva isso, não tem essa determinação, se você olhar bem direitinho, é porque ele quer ter lazer. Quer ter lazer. Então, como ele quer ter lazer, aí trabalha muito, aí o tempo que ele tem, ele quer ter lazer. Aí não sobra nada para a religião. Ou então ele se envolve muito na profissão e também não tem tempo para a religião. Não tem tempo. Se você calcular, você vai ver assim, qual é o número que uma pessoa coloca, dispõe para dedicar na obra divina. Vê só, pega vocês, os seus amigos, pega para você ver como é ridículo. Claro que ele vai ter essa disposição. Nunca. Sabe por quê? Ele não tem determinação. Ele não tem comprometimento com a obra divina. Então ele não vai arrumar tempo de jeito nenhum, porque tempo é Deus. E quem vai dar o tempo para ele é Deus. Então, se ele não merece, ele não vai ganhar nada. Vai ficar trabalhando o resto da vida e às vezes não vai ter êxito nenhum. Está perdendo a sua reencarnação, jogando fora.
Como a pessoa, geralmente quase todo mundo não presta atenção na morte. Dá a impressão que a morte está lá longe, tá certo? Está lá longe. Às vezes pode acontecer qualquer coisa. Ele está passando de carro, um carro atropela ele, entendeu? Mas ele não, ele acha que está lá longe. Então, o que acontece quando a gente se depara com a morte? A gente vai ter que prestar conta, cara. Não vai ter um. Não tem aqui. Se os caras for grandioso, não. Ele vai logo para cima. Também, se for maldito, também vai logo para baixo. Não tem nada de aprimoramento, não tem julgamento, não tem nada. Já foi julgado. Porcaria mesmo vai para baixo. Celestial vai para cima. Agora, a turma do grandiosidade, aquela massa, vai sofrer julgamento, vai ver aquele espelhinho, olhar tudo o que ele fez, o que ele não fez, o que deixou de fazer. Um dos piores pecados é a omissão. E o que tem mais gente no mundo é omisso. Omisso por quê? Primeiro, não sabe qual é a sua missão. E quando não sabe, não executa. Então, agora você fica pensando o seguinte: eu tô querendo fazer um site, né? Fizemos um site, aí o João fez o site, com que intenção? Para poder tirar as dúvidas das pessoas, botar a pessoa. Porque assim é difícil a gente saber qual é a verdade. Para saber qual é a verdade, você tem que se aproximar do Espírito em maior luz, porque ele sabe qual é a verdade, porque ele está próximo ou entrou em estado de união com Deus. Então, a vontade dele é a mesma da vontade divina, entendeu? Então, a gente tem que descobrir qual é esse Espírito de maior luz e seguir ele. Se ele falar a coisa, você vai, porque é ali que é verdade, entendeu? Então, esse esforço todo que eu fico mostrando, olha lá, todos os ensinamentos mexicano, tá certo? Aqui, ó, lá em cima, ó, fico aqui, esse lugarzinho meu aqui é um quartinho, quer dizer, estou aqui cercado com o Meixo Sama aqui, se você olhar aqui atrás, aqui, que seria aqui, né? Tá Meixo Sama também, tá o pote de glicínias, tá o bioma das ameixeiras, está aqui uma força de 1% aqui, caligrafia, estou cercado, porque eu quero isso. Entendeu? Quero fazer isso. Eu não sei se era melhor as pessoas irem fazendo perguntas, porque se eu vou falando, eu não sei assim. Eu queria mostrar isso, quer dizer, nós fizemos tudo, preparamos as coisas, mas qual é a minha desconfiança? Minha desconfiança que eu tenho, o que é? Eu acho que a gente vai ficar no 0,001, é um milésimo de pessoas. Olha só, nem 1% a gente consegue, seria 50%. Por enquanto, no primeiro momento, é isso. 1 milésimo. O que pode acontecer com a gente? A mesma coisa que aconteceu com o Meixo Sama. O Meixo Sama preparou as bases para a construção do Sol Sagrado. Né? E a gente vai preparar as bases, sabe para quê? Formar mameitos, cara. Formar pessoas que estudem, que leem os ensinamentos, que praticam os ensinamentos, entendeu? Porque essa formação de membros é uma coisa, nem chamam de formação aqui, não é formação, cara. Tá caro o recado na pessoa. E aí, cara? Como é que fica isso? Então, se Meixo Sama preparou, né, as bases para construir o paraíso terrestre, nós, diante da nossa possibilidade, a gente não tem dinheiro, a gente não tem gente. Porque senão, como eu falei hoje para o João, disse assim, olha, não tem o espírito, tem matéria e espírito. Agora, o espírito, tem o espírito do espírito, tem matéria do espírito. E a matéria? Tem o espírito da matéria e tem a matéria da matéria. Então, para a gente chegar na matéria da matéria, é custo, é gente. A gente não consegue chegar lá. Então, nós estamos aqui na base do espírito, na matéria do espírito.
ansiando para entrar do lado da matéria, para o espírito da matéria. Eu gostaria muito de chegar a um centro comunitário, que é isso que o Messoma falou, que gera um primórdio para a gente começar a entrar na cidade da messiânica, né, da nova era. Isso é que seria uma grande coisa. A pessoa de viver num lugar dessa, porque já é um passo para a construção do paraíso terrestre, é um modelo maior do que o sol sagrado, está entendendo? Pergunto eu, quantos dos senhores que estão me ouvindo realmente querem fazer isso? Não precisa falar com a boca, não. Fala com o coração. Vê se você quer fazer isso mesmo. Você quer continuar levando aquela vidinha. Vai. Chegar no fim da vida, vai prestar conta, hein? E às vezes prestar conta, com a burrice, com a ignorância que abunda, vai ficar difícil, não vai nem entender o que está acontecendo. Agora, explico eu, falo eu, isso adianta? Não sei. Se o cara é de baixo nível, meu amigo, a inteligência dele continua sendo ardilosa. Se eu estivesse falando isso para o Lula, não adianta nada. Porque ele tem que viver naquele ambiente do jeitinho, ele tem que viver naquele ambiente de passar a perna e não sei o quê. Esse é o ambiente dele. Ele não vai porque não tem nível espiritual para entender o que está sendo dito. Entendeu? Por isso que a nossa ideia é pegar as almas de ouro. São pessoas que conseguem atrair pessoas. São pessoas que são os mamerritos, no fundo. Né? São pessoas, essas pessoas que nós temos que fazer. Não adianta botar quantidade dentro da igreja, não é essa a questão. Pode até botar, mas cadê? Tem que formar. Não forma, porque duas uma. Primeiro, não tem gente à altura para formar. E às vezes, quando vai tentar formar aquelas pessoas que botou lá, aquelas pessoas não querem nada disso. É uma confusão. Aí que eu chamo, o Jornal Center é rolo. Só fica vivendo no rolo o tempo todo. Né? Então, não sei se estou passando uma mensagem dizendo assim, olha, cara, para você querer fazer isso que eu estou dizendo, você estaria se comprometendo em querer ser formado. Dizer, olha, eu não sei nada. Você vai ver quando eu começar a dar literatura, dar cinema, entendeu? Você vai ver a distância que você se encontra. Mas é muito grande. Como é que pode, se você tem que ir para chegar à construção da cidade da Nova Era, você tem que ter cultura. Baixa aqui que tem. E a pessoa não tem cultura, cara. Eu vou dar cultura para as pessoas. Parece que tem gente aí, é minha esposa aqui. Ô, Jussara do cemitério. O Nilma foi a primeira que disse assim, o senhor tem em mente como será a construção dessa cidade da Nova Era? Não, não tem. Não tem, porque está tão distante. Tem uma possibilidade assim que eu não sei o que vai acontecer. Em Guarapiranga estão estendendo aquilo, estão estendendo. É claro que depois do sol sagrado, você começa a querer botar um pouco de agricultura, já tem um pouco do belo lá, aí que você começa a entrar nas colunas de salvação. Mas acontece que para você cumprir essa salvação, não é só com essas colunas. Não é só as três níveis são fundamentação, salvação e missão. Para chegar à missão, que é o que você está me perguntando, que é lá no paraíso, na cidade, que é o penúltimo, lembra? Vou até lembrar você, a fundamentação. Tudo bem. Você tem que saber quem é Deus, quem é o mundo, quem é o homem, quem é o Messias, que é a religião, que é a cultura. Isso aí é o basicão. Aí depois você tem que partir para a salvação. Salvação o que é? Você tem o jorei, você tem a agricultura, você tem o belo. Porém, você vive numa cidade, num município, você vive nisso. Então, você tem que fazer o quê? Tem que se meter na política, na economia, na ideologia. E o que você está falando do paraíso
Olha só, aí vamos entrar na missão. Cidade. Você tem a saúde, você tem que ter saudável, prosperidade, tem que ter paz, felicidade, cidade e paraíso. Então, o que você está me colocando é lá no final das contas. Olha quanta coisa que nós temos que fazer. Primeiro, eu estou botando no barato, estou dizendo assim, olha, quando eu digo assim, a gente tem que começar a pensar na política, na economia, mas peraí, cara, essa maioria não conhece o que é Deus, começa logo a conversa aí, não conhece o que é Deus, não sabe o que é o mundo, não estuda o mundo espiritual, não conhece qual é o homem, qual é a sua finalidade, sua missão, as suas leis que ele abrange, não conhece nada disso. Messias, conhece o Messias? Eu acho que se perguntarem pelo Jorei Centro, quem é Meixo Sama, o cara é capaz de nem saber o que é isso. Ah. Não pergunta. Vai lá, pergunta. Pega aquelas pessoas basiconas lá para saber o que é. Mas tem que responder um pouquinho mais. Faz umas perguntinhas a mais, assim. Ele é o quê? Japonês? Ele nasceu quando? Morreu quando? O que ele propôs? O que ele fez? Que não sei o quê. Faz uma sabatinazinha, você vai ver que... Vamos dizer que é Meixo Sama, que ela vai dizer Meixo Sama é o dono da igreja. Não é isso que eu quero saber, cara. É muito mais do que isso. Então, não sei se você está entendendo, Nilma. Por que eu não posso responder isso, né? Tua questão. Belíssima questão. O senhor tem em mente como será a construção dessa cidade da nova era? Como? A gente tem que fazer esse beabá. Meixo Sama botou a base. Eu estou entrando nas bases de Meixo Sama para querer formar uma Merrito. Porque formar uma alma de ouro. Porque aí eu posso achar que formando isso vai ter uma massa crítica para poder levar as coisas. Porque não tem gente à altura. Repara só. Tente você. Eu vou botar uma questão que às vezes vai ser difícil para responder, mas é assim, para você entender. Procure uma pessoa da raça Yamato dentro da Igreja Messiânica Mundial para que seja o líder. Porque já não vão ficar naquele negócio de sanguíneo, não, pô. Então a gente tem que ter um cara, procure no passado. Conversando com o João, a gente entrou em um acordo. Eu acho que o reverendo Shibui foi uma pessoa que era bem iluminado, atraía bastante pessoas, tal. Agora, começar a pensar em outro, vai ficando difícil. A gente tem pessoas que fazem problema assim, de sedução. Sedução é uma coisa. Entendeu? Porque o Lula não seduz muita gente? Seduz. Então tem gente dentro da igreja messiânica que tem a capacidade de seduzir, mas eu não estou falando nisso, eu estou falando uma coisa muito mais profunda. É aquela pessoa mesmo que está lá junto com o Meixo Sama. Não está se olhando tanto, não, ele está olhando para a obra. Entendeu como é? Diferente. Então, não sei se eu respondi, estou querendo te mostrar assim, a distância que nós temos que fazer. Eu fico lá nos meus 75 anos pensando assim, o que eu posso? Eu gostaria de beliscar um pouquinho, né? Ter pelo menos uma cidade, pelo menos um centro comunitário, né? Assim, pelo menos isso. Mas vou botar uma basezinha aí, vou começar a conversar com pessoas. Mas aqui que eu posso conversar? Com pessoas que fazem agricultura orgânica. Olha só, Nilma, agricultura é uma das áreas das 18 que tem que ser conhecida. Como é que eu posso? Eu vou conversar com esses caras que são os caras que ficam ali com o sol, com não sei o que e tal. Né? Como eu falei, o Flávio, conversei com ele, ele fica lá, ele gosta da agricultura, mas é um negocinho desse tamanho. Que o cara possa fazer isso e vai ser bom? É, mas tem que ter clareza o seguinte, para fazer a obra divina é maior. Entendeu? É fogo, é muito. Tá bom, fizeram a Jussara, vamos lá. Temos que acreditar e querer colocar em prática os ensinamentos, esteja certo, diz que seus seguidores dentro da nossa religião já somos diferentes de um todo. Eu acredito. Acredito que as pessoas que estão comigo há algum tempo mesmo, quer dizer, já entenderam que as coisas são diferentes, que, né? Que as pessoas assim, já têm assim, um questionamento, já não aceita qualquer coisa, entendeu?
Isso é verdade. As pessoas já estão nesse nível. Só que o problema todo é que espero que essas pessoas, tipo, como você está falando, Jussaras, que estão próximos de mim, não esqueçam que nós estamos partindo para um patamar maior, vai exigir muito mais, entendeu? Mais tempo, inclusive, mais tempo, porque coloca na ideia o seguinte, vou usar a palavra, pode ser forte, mas é assim, vocês perderam muito tempo da sua vida. Essa conversa devia ser feita desde o iniciozinho, ser educado dentro do... É a mesma coisa que aconteceu comigo, ser educado dentro da messiânica, sempre lendo os ensinamentos, papai e mamãe ajudando. A gente vai para uma escola da messiânica, uma faculdade messiânica, escuta os ensinamentos, as experiências de fé todas, de várias coisas. Então você se torna um doutor. Como é que eu curei minha próstata? Ah, foi assim, foi assado, entendeu? Como é que é? Porque teve muita gente que já cuidou disso. A gente nem sabe. Eu e o Flávio aqui estamos trocando de orelha sobre a próstata do outro, porque a gente não vai para a igreja, porque por lá ficar mexendo de orelha na próstata, todo mundo vai ficar achando meio esquisito. Mas quem tem uma experiência de fé sobre próstata? A gente vê, pô. Está entendendo como é que é? Então a gente está com uma defasagem muito grande. Eu vou tentar levar vocês alguns anos aí para fazer uma formaçãozinha. Mas vocês têm que se dedicar, cara. Não pode ficar naquele negócio. Tem gente que fica assim, não, uma hora é muita coisa. Uma hora diária é muita coisa. É muita coisa. Então, como é que você quer que eu coloque você a par de várias... Você lembra como é que eu fiz aqui nos ensinamentos? Não sei se você lembra. Aqui tem 142. Eu, com muito esforço, passei para 36. Às vezes reuni uns outros, aí deve dar uns 40 e pouco, tá certo? E o que eu fazia? Eu pegava o livro de ensinamento daquilo lá. Você lembra? Eu dava tudo? Não. Eu procurava dar alguns que mostrassem um pouco a essência da coisa. Entendeu? Então eu fiz esse trabalho. Tudo é árduo, muita coisa, para oferecer um pouco. Já pensou se você quisesse saber todo o livro de ensinamento? Tinha que ler aqueles 142. Né? E eu vou fazer isso agora para vocês, olha só. Eu vou dar uns 160 livros fundamentais, que você pode se formar bem. Vou botar vocês a contato com os bons filmes. Então vocês ficam perdendo tempo, batendo cabeça. Bom, primeiro, acho que a grande maioria não lê nada. Então não bate cabeça nenhum, porque não lê nada. Mas quem fica procurando leitura, é difícil, cara. É difícil saber quais são as grandes obras. Sabe por quê? Primeiro que ninguém sabe dizer para você. Ninguém sabe. Então eu fiz esse papel para você. Eu estou dando tudo mastigadinho. Mas precisa querer. É preciso ter determinação. É preciso querer, vamos dizer assim, cumprir a sua missão no mundo, a missão de todos os homens, a missão da Igreja Messiânica Mundial. Tem que querer, tem que se cadastrar no site. Sabe por quê? Porque hoje eu estou respondendo a questões. Mas se isso aqui crescer, lá no site, eu posso ficar respondendo, mas isso aqui está aberto ao público. Entendeu? Então se cadastre, não fique com medo, não se cadastre. Aceite o desafio de você se ver pontuada, porque a gente vai com o pardal do João Carlos, a gente vai pontuar você, como é que você se compromete com o site. Você vai ser comprometido. Aceite esse compromisso. A gente está querendo fazer com que você seja pautado, hein? Uma merita. Então, para você precisa saber. Está tirando nota 0, está tirando 10, ou está tirando 8, está tirando 7. Você precisa saber isso. Você precisa saber se tem que se esforçar mais. Tem que saber. Aceite o desafio, porque se você não fizer isso, acho que você vai se arrepender. Não estou vendo nada aqui. A Nilma recolocou uma questão. Você falou sobre a cidade da Nova Era. Eu tenho que passar mais para baixo? Não, está aqui.
Não, essa é a pergunta que eu Ah, então respondi. está mais embaixo, é porque eu não estou vendo. Deve ser isso. A Nilma colocou uma questão assim: se tiver 200 pessoas com essa sintonia, daria para construir? De que maneira? É, eu assim, eu tô indo pela uma coisa assim que eu estou entendendo que a tua pergunta é um pouco bem maior o nosso centro, né? Uma pergunta maior. Eu, assim, do centro eu estou estipulando que são aqueles 3% que são 150 e os 150 que está a possibilidade que a gente tem a pessoa de se relacionar com 150. Isso já é uma pesquisa que existe. Então, começar a colocar muito mais de 150, a gente não consegue se relacionar, entendeu? Agora, a tua pergunta é maior. É quanto seria necessário para formar, né, para construir esse ser? Não, eu construir. De que maneira? Eu acho que ela está, eu assim, eu não sei, eu acho que ela está se reportando à cidade da nova era de novo, eu não sei. Porque ela não deixou claro aqui. Se for assim, vou botar um pouco assim para você, olha só. Para você construir, como está escrito ali, né? Para construir o paraíso, você precisa. Os modelos que ele deixou, os catar, são solos sagrados. Essas coisas precisam. Isso aí só tem, vamos dizer, só para ficar mais na devoção. Né? Tem lá o altar, aí tem um pouco do belo, né? Tem alguns lugares assim que pode ter algumas palestras, algumas coisas assim. Agora está entrando para a agricultura, quer dizer, pode ministrar Joreica. Então, é mais pelas colunas de salvação e pela devoção, tá certo? Mas isso que o Meixama deixou como base, a gente precisa, para ampliar, para chegar a uma cidade, Cidade tem prefeitura, tem escola, tem muita hospital, coisa. tem comércio, tem lazer, né? Tem a parte cultural, Então, por isso que a gente né? precisa da política, para pegar os vereadores, precisa de economia, precisa entendeu? De ideologia, de ideias, para poder movimentar isso. E a igreja nem está aí. Quando eu fiz isso eu já falei para você, Já, mas mas é bom repetir. vou repetir. Quando o reverendíssimo Watanabe tinha dado para todos os reverendos de todas as grandes regiões do Brasil que fizesse um projeto para a cidade da Nova Era. Aí ninguém fez durante um ano nada. Aí chegou até a mim, me encarregaram para essa missão. Então, eu fiz isso. Mas como é que eu fiz? Eu disse, primeiro temos que fazer uma lei orgânica. Por que razão? Porque qualquer cidade está dentro de um município. Então, os municípios são regidos por lei orgânica. Então, eu botei uma lei orgânica, fiz a lei orgânica, está entendendo? Porque depois eu dei um curso mostrando como é que as pessoas que quisessem sofrer essa iniciação a cidadão da nova era, parcial, dei um curso sobre isso, tem um livro sobre isso, entendeu? Então, quer dizer, é preciso fazer isso, formar as pessoas, mas eu faço isso, mas cadê? Mas precisa ter isso que eu acho que a Hilda está querendo. É preciso ter a igreja mostrando. Quando ela tentou mostrar que queria isso, não deu em nada. Foi, foi lá para Brotas, não atinou que o prefeito que estava lá dando força, ele poderia não ser reeleito. Foi, não foi, pronto. E aí? Acabou tudo. Teve sonho. Teve gente que, nesse ano que se mudou para lá. Entendeu como é que é? Então, é uma dificuldade danada. Então, mas de qualquer maneira, dizendo para vocês, para fazer uma, uma cidade, você precisa de, ainda no espírito, de se conscientizar que você tem que ter uma cultura da nova era. Não adianta você dizer assim, quer ver que muita gente fala aqui no Brasil. Precisamos de educação. Não sei. Precisamos de saúde. Não sei. Por que você não sabe? Para continuar fazendo essa saúde que está aí? Que não vê doença como processo de purificação?
Educação? Que tipo de educação? Para a reprodução do sistema? Para que continue havendo, vamos dizer, igualdade social, havendo privilégio? É isso que você quer, essa educação? Não precisa essa porra não, cara. Então você precisa mudar, não. Não adianta ficar botando prédio. Ah, vou botar um prédio, botar o hospital, não sei de quê, com vários andares, com várias camas. Não adianta. Pessoas precisam estar com a mente diferente. Escola, que não sei o quê, computador. Para que computador, cara? Para quê? Para ficar fazendo joguinho? Tá entendendo, cara? Então a gente precisa preparar essa parte espiritual. É isso que eu estou me propondo, porque eu não posso nem pensar nessa parte material, porque eu não respondo, eu não tenho dinheiro e nem estou no comando para fazer isso. Se eu tivesse no comando, eu poderia pensar. Entendeu? Eu não estou no comando. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui. Isso é necessário? É. Então é isso que eu vou fazer. Entendeu? Então agora, com 150 pessoas, eu te garanto que vou fazer um AUE. Eu faço um AUE. Um AUE que eu digo é o seguinte: espalha a vontade nas pessoas, a determinação que as coisas têm que ser diferentes. Essa cultura já não agrada mais, tem que ser outra. Mas para isso nós precisamos fazer pessoas com estardalhaço. Quer ver uma coisa só? Vou dar um detalhe para você. Eu tenho 5 mil. Tem até uma pessoa que está solicitando amizade. Mas tem horas que... O que pode acontecer? Eu posso pegar até essa pessoa que está solicitando amizade. Vou lá e... vou ver quais são os amigos dessa pessoa. Sabe o que acontece? É capaz, às vezes, não vi, não sei o que é, mas muitas vezes o que acontece, a maioria esmagadora, você sabe que não tem nenhum amigo que pertença ao nosso centro? Sabe com isso eu quero dizer? Como vocês não estão engajados, como vocês não têm capacidade de atrair pessoas. E uma das razões que não sabe, não tem capacidade de atrair. Por que razão? Porque tem que estudar, cara. Tem que se preparar. É assim que você atrai, quando você ficar falando, você está falando dos ensinamentos que está aqui na tua veia, correndo. Aí você começa, se você não tem isso, você vai continuar falando as mesmas abobrinhas que os teus amigos falam no círculo de amizade, no que você está assistindo na televisão, só abobrinha, cara. Como é que você vai atrair pessoas assim? Como é que você vai atrair um mamerrito, cara? Como é que você vai atrair uma alma de ouro? Não consegue. Se convençam disso, mas eu dei um exemplo. Olha só. Claro, está aí. Quando às vezes eu estou precisando, não, eu queria ter uma pessoa. Eu fico procurando lá quem são os amigos dessa pessoa. Poft, 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 poft. Não tem um do centro comunitário, no nosso centro cultural paradisíaco. Não tem um. Aí eu fico naquele negócio, vou procurar, às vezes fico. Minha esposa está apontando aí. Não, é porque assim, mais pessoas? A Jussara fez uma intervenção depois, É? Dizendo, como todo site, na inscrição tem uma pequena mensalidade para despesas e até uma identidade para os usuários do mesmo. Estou dentro, eu já respondi. Nosso site tem cadastro com a identificação das pessoas, mas não há mensalidade. Depois ela falou, mas acho que deveríamos ter essa conscientização, até porque gratidão gera gratidão. Bom, isso é uma questão. A outra, Ivani Cândida, que entrou e colocou, eu gostaria que esclarecesse a situação da igreja no momento, esta divisão. Quer dizer, isso já foi tão falado aqui por você, né? Isso aí, isso a grosso modo, né? Eu não sei, Ivani, de onde é. Tudo bem. A grosso modo, assim, para você ficar, para não dar uma resposta para você, é o seguinte, Ivani. Deixa o samba. Ele não deixou o sucessor dele.
não disse nada sobre isso. O pessoal pega lá o negócio da raiz, do ensinamento, mas eu já falei sobre isso, não é nada daquilo. Quer dizer, ele não deixou nada. Agora você vai dizer assim, poxa, um homem que disse que 2 séculos, não sei o quê. Cara, vou exagerar a palavra. Não tinha sucessor à altura. Essa que é a verdade. Entendeu? Então, o menos pior seria a esposa por várias razões. Por várias razões. Tem várias. Uma delas é, por ser esposa, o pessoal ficaria mais assim, cerimonioso. Muitas pessoas aspiraram a ser isso, mas foram barradas, tiveram várias situações aí, mas ela, ligada com o Moto, então começou a trabalhar, a fazer algumas coisas que o Meixo Sama não tinha feito, aí começou a implementar a liturgia, fez um negocinhos assim, tá certo? Depois a outra filha, a filha dele que veio, aí assim, coitada, eu acho assim, a pessoa fraquinha, porque gostava de fazer alguns poemas, algumas coisas assim, mas não tinha aquela... E pegou uma divisão já, que já existia esse negócio, esse racha já estava ali patente ali dentro da igreja, desde aquela época. Anteriormente, mesmo antes do Meixo Sama era vivo, já tinha divisões. Né? Essas coisas já existiam. Quer dizer. Então, o Meixo Sama não deixou sucessor, porque não tinha, essa que é a verdade. Então foi feito isso e sempre foi o racha foi aí, que começaram a dizer, seria o presidente da igreja ou seria o líder espiritual? Aí começaram por isso. Aí começaram a disputar o líder espiritual. Não, o líder espiritual está comigo, o líder espiritual está comigo, está com aquilo, não sei o quê. Aí lá vem mais racha, pancadaria, vem esse negócio todo. Teve tudo isso, né? Teve tudo isso. Eu fico com os ensinamentos, um solo sagrado fica com você, o de Racone ficou com um, de Atami ficou com o outro, entendeu como é que é? Dentro do próprio Atami tinha um pedaço que era de um pedaço de outro. É assim, é briga, feito briga de marido e mulher, cada um fica com um pedacinho das coisas, entendeu? Então essas coisas sempre teve. Agora a razão, que você me pergunta, forte, eu acho que eu já expliquei, quer dizer. Ela colocou que perguntei porque onde moro não tem igreja. Certo. Não tem igreja messiânica. Certo, olha só. Eu vou falar como eu percebo. Né? Posso estar errado. É assim, eu percebo do ponto de vista espiritual. Né? Material você pode ver, às vezes, vaidade, poder, essas coisinhas bobas que tem. Mas eu acho que do ponto espiritual eu falei bem claro. Eu acho que o racha ali, que sempre existiu, há 3.000 anos atrás, que quando Isonomia no Kami e Izanami no Mikoto geraram 5 filhos, o primeiro foi Isonomia no Kami, o primogênito, foi destinado para ele governar o Japão, ele da raça Yamato. Depois o outro, o segundo, que era o Amaterasu Mikami, né? O outro irmão, morreu, aí foi a imperatriz, a mulher dele, aí ficou aquela confusão, mas não vamos entrar muito nesse detalhe. Aí foi do lado da China que deu a raça espiritual chamada Izumo, o de Izanami, que foi uma reencarnação de Meixo Sama, era da raça Yamato. E o da Coreia, que era brigão, que não sei o quê, tal, queria governar o Japão, era da raça Izumo, que era o Susanoo no Mikoto. Aí tem a história toda, que eles vão para a Índia, aí o nosso Izanami no Kami, ele vai para lá, ganha o nome de Kanzeon Bosatsu, depois mais tarde Kanon, passando pela China, depois ele vai para a Índia, ele é que vai fundar o budismo lá. Então,
Meixo Sama é o Buda oculto, ele é o outro não, o outro, o Sakyamuni. Sakyamuni ele feito assim, quantos sargentos existem? 30 sargentos, então tudo bem, ele foi o 24, se não me engano, 20 e pouco, foi o Buda desse número, né? E o Susanoo, que foi para lá, aí tem que contar muita história. Eu sei que ele acabou indo para o Oriente Médio, ele foi lá e se vinculou a Cristo, a Jesus, né? E como ele era brigão com a opção de coisa, ele encarnou em Jesus. Então, aí, contando assim rapidinho a história, o que aconteceu no final das contas? Dentro da igreja isso estava lá. Entendeu? Dentro da igreja isso estava lá. Aí as pessoas agora, você pode pensar, cada quiosque podia estar de um lado ou de outro. Cada presidente da igreja podia estar de um lado ou do outro. Tá entendendo? O racha anteriormente era o Kawai com o pai do reverendíssimo Watanabe, com o próprio reverendíssimo Watanabe. Era um racha dessa natureza. Mas depois, esse que eu acabei de falar foi isso. Esse Kyosho, é do lado do Izuma, ele é do lado da Coreia, do lado do Cristo, Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, essa que é a ideia que eu faço da igreja no momento assim. A Igreja Mundial do Messias é quem foi para Kyosho Sama. E a nossa, que eu acho que, na minha visão, já falei sobre isso, nós estamos, se fizer uma equiparação com a Igreja Católica, com a Igreja Cristã, nós somos os protestantes. Ou seja, tem até o sikhismo, que eles tinham assim os quiosques, não era quiosque, chamava guru não sei o quê, não esqueci o nome. Eles tinham vários gurus. Chegou um guru e disse assim, agora em diante não vai ter mais guru nenhum. O guru vai ser o livro. Pronto, ficou assim. Agora o guru lá é o livro. E nós temos que fazer a mesma coisa. Quem é o nosso guru, ou seja, quem é o nosso quiosque, se quiser botar a palavra, ou qualquer palavra que quiser usar, é o livre. O líder é o livro dos ensinamentos Meixo Sama. Segue o líder. Segue o livro. Segue o livro, segue os ensinamentos. Não precisa ficar seguindo alguém. Aí o cara começa a achar que, não, eu tenho sangue dele. O que adianta você ter o sangue dele, cara? Pô, o negócio é espiritual, pô. O negócio não é nada de sanguíneo. Aí ele está me orientando. Sei lá se está te orientando. Que conversa fiada é essa, cara? Só dá baita fora, como é que você está te orientando? Entendeu? Não sei se eu respondi o Ivani. Agora, não sei, por você dizer que não tem igreja, eu não sei onde você mora. Você pode morar no exterior, ou pode morar... em algum lugar que não tem. Em algum lugar que não tem, no Brasil, não sei. Aí eu podia te dar a dica de como fazer. Você vai, pega os livros. Bom, primeira coisa, se você quiser ver, assiste tudo que eu estou fazendo aqui. Pronto. Tu já vai direto. No site. Tu já vai direto. Já vai direto. Começa a praticar. Daqui a pouco você está formando até um polo aí, que eu não sei bem o que. Daqui a pouco você está formando um núcleo messiânico aí. Que o nome que tenha não interessa. Deixa eu ver se tem... Agora, eu acho que é bom reforçar sempre, assim, as pessoas que estão assistindo, para entrar no site, se quiserem fazer parte dessa formação de Mamerritos, que é para entrar no site, até assim, para esclarecer para as pessoas que daqui a uma semana, essas coisas do Face que você coloca, que fica para todo mundo, vai ficar mais restrito, né? Com o tempo vai ser assim, porque eu vou ter que trabalhar com as pessoas. Por exemplo, hoje, para vocês terem uma ideia, ficarem bem conscientes, isso aqui vai ser alocado na formação de opinião quando nós passamos a deixar de ser escrito para passar a ser oral. Então, isso aqui é um tipo de formação de opinião. Estou tentando formar a opinião de vocês, entendeu? Em termos orais. Eu não preparei nada. Aqui a minha esposa estava vendo, eu estou fazendo um troço aqui desgraçado aqui do tamanho. Já estou vários dias que eu estou querendo fazer equivalência entre o manual,
e os manuais agora, e o computador, e toda a parte dos livros, dos vídeos que estão lá na outra sala, entendeu? Eu estou articulando para fazer tudo junto. Porque agora pode acontecer o seguinte, pode roubar meu site, entrar aí, fazer o que quiser, eu boto todo ele de novo. Entendeu como é que é? É isso que é a questão. Então, vocês estão vendo, você já pensou se eu quisesse escrever isso? Olha o tempo que eu ia gastar escrevendo para ficar falando sobre as coisas. Aqui, teve duas pessoas que eu falei para vocês. Eles escreveram, eu respondi eles por escrito. Mas se eu falasse, era rapidinho. Né? Rapidinho, cara. Teve... Tinha que estar falando alguma coisa? Não, a Ivani que colocou mais alguma coisa, eu perguntei onde ela mora. Ela disse que fica triste que a família toda dela está afastada, inclusive uma ministra. Eu perguntei onde é que ela mora. E a Rosane Maria entrou agora e colocou um comentário. Eu penso que devemos praticar porque os ensinamentos são divinos. Penso que religião é escola. Muitas vezes nos aprisiona. Depende. Se você pegar uma religião que o cara lá está lá no... Você sabe que o cabeça é o cabeça, né? Isso não fala, que o elo espiritual de um cabeça é o mais importante. Se você tiver um cara que está ocupando uma determinada religião, pode ser o Papa, na Igreja Católica. Se ele for muito de uma determinada maneira, ele pode... Como aconteceu na igreja, né? O Papa que é um safado danado, quer dizer, como é que os membros iam? Entendeu? Então, na igreja messiânica, pode acontecer essas coisas também. Pode acontecer. Pode acontecer, por exemplo, essa da Igreja Mundial do Messias. Não sei o quanto que... Ele veio aqui, o pessoal está na expectativa, né? O que hoje são veio aqui, foi embora. O que eles estão fazendo agora? Não sei. Eles não têm nada, não tem solo sagrado, não tem... Não sei como é que eles vão achar que... Criaram isso tudo para quê? Para dizer que simplesmente eles têm um Messias. Doideira, né? Se ainda fosse um Dalai Lama, porra, cara, ficaram com a força. Mas, pô, um cara faz uma confusão danada, o movimento respiratório. O movimento respiratório é ar, meu amigo, é água. Você tem que pegar o movimento circulatório, que é fogo. O coração atrai o fogo, pega o elemento fogo, cara, isso é mais importante. Você ainda está no movimento respiratório. Cara. Eita, ferro. Não quero nem ficar falando sobre isso, não. Isso aí é perder meu tempo. Bom, dona Ivani, hein? Eu acho que ninguém mais. Mas assim, então de vez em quando eu abro aqui. Dá uma olhadinha. E eu não sei o que. Vou falando e as pessoas vão perguntando. E pode me jogar para outro lado qualquer. Me faz outras perguntas de outra natureza qualquer. E eu vou em frente. O que eu souber, eu vou dizendo. Pronto, é isso aí. Quer dizer, então, esse tipo de abertura. Vocês às vezes têm muitas dúvidas na vida e não tem ninguém para tentar responder, como eu faço. Então, pronto, aí a gente pode... Espero que vocês tenham gostado, não vou me alongar muito mais, porque já saiu de 1 hora, né? Não. Tá bom? Então... Fica o convite para as pessoas se inscreverem na Voz Messiânica, né? Se inscrevam na Voz Messiânica. Se não souber, coloca lá as tuas dúvidas. Escuta lá o que o João Carlos colocou, né? Eu acho que até podia fazer o seguinte, João Carlos, está me ouvindo, né? Faz o seguinte, um dia você entra aqui no meu lugar, você entra aí da tua casa e se coloca à disposição das pessoas para responder como é que se cadastra, entendeu? Aí você fala com as pessoas. Olha só, deixa eu colocar uma questão, porque o João colocou rapidamente para a gente terminar. O João colocou essa questão que é muito difícil as pessoas se cadastrarem, as pessoas entenderem como é o cadastro. O cadastro no site é muito fácil. Quem tem o Facebook
Entendeu? Quem tem um Facebook, abriu uma conta no Facebook, vai saber se cadastrar no site da Voz Messiânica, entendeu? Porque não é uma coisa de outro mundo, né? Então, assim, as pessoas que têm um passeio nessas coisas de computador, de Face, de Instagram, de WhatsApp, não sei o quê, eles vão conseguir fazer o cadastro. Assim, eu fiz uma coisa assim tão simples, tão rápida, entendeu? Tá bem prático. Tá bem prático. Bom, isso aí é o seguinte, né? Vamos botar assim, pessoal, não ofereça resistência não, vai em frente, pô. Luta com isso. Olha, eu fiz a minha inscrição e vou ficar, como você falou, né, monitorada pelo Pardal. O Pardal vai me dizer o quanto eu estou com comprometimento com Voz Messiânica. Eu não sei se eu vou ficar em primeiro, se eu vou ficar em centésimo, se eu vou ficar em vigésimo, entendeu? Mas eu quis fazer a minha inscrição até para eu me testar nesse comprometimento, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que se lançar nesse desafio, né? Porque, assim, você querer receber uma cultura para se tornar uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo, entendeu? Porque realmente essa cultura é uma cultura diferente. Quebra paradigmas, entendeu? Quebra paradigmas. Então, assim, você tem que sentir o quanto você vai ser desafiado ou não. E eu também não sei, eu estou me testando, né? Eu estou me testando. Olha só, está se aproximando para entrar na era do dia. Você acha que a cultura vai ficar mesmo? Não. E se você não se preparar para uma nova cultura, você vai ficar vivendo na